Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Hoje é sábado e são 10h10. E é às vezes aos sábados que acontecem aqueles dias em que conseguimos chegar a casa antes do sol se pôr. E nesses dias é comum cruzarmos-nos com as habituais equipas de futebol dos nossos filhos, com os amigos todos, filhos dos nossos vizinhos e, portanto, nossos filhos também. Quando possível, pode ser interessante parar um pouco, ver o turmuno dos miúdos na areia vermelha, brincar ao fazer relato e imitar o Vasco Inguri e ouvir a criançada. Só ouvir a criançada. Foi num desses dias, com tempo para ouvir esses piôs, que nos detivemos depois a pensar. Quando foi que estas crianças, quando brigam, deixaram de dizer vou-te bater para passarem a dizer vou-te matar? Paremos agora, todos. Há alguns anos atrás, gritavam em cada pequena briga uns sonoros e ameaçadores vou-te bater. Hoje gritam igualmente sonoros, mas mais ameaçadores, vou-te matar. E nós todos, pais, mães, tios, educadores, precisamos de parar para pensar nisso. Este mês, por ser o mês da mulher, ocorreram por todo o país eventos de ações sobre os direitos da mulher e contra a violência doméstica. Por muitas voltas que possamos querer dar a esta conversa, as estatísticas em todo o mundo não enganam. A mulher é a principal vítima da violência doméstica. As notícias de mulheres mortas pelos companheiros são diárias e batem à nossa porta. Aqui, na Rádio Nacional de Angola, no dia 28, fez-se no noticiário das 13 um minuto de silêncio em homenagem às mulheres mortas por vítimas de violência doméstica. Os demais órgãos de comunicação social do país associaram-se à iniciativa e durante um minuto, pelo menos um minuto, pediu-se esse instante de reflexão. Coordenadora desta iniciativa, a administradora de marketing e intercâmbio da Rádio Nacional de Angola, Círia de Castro, falou das motivações para esse momento. Um minuto de silêncio foi o item que nós escolhemos por ser uma manifestação sentida em memória às vítimas que já não cá estão. Nós sabemos que o problema de violência contra a mulher é uma questão estrutural que causa sérios danos ao tecido social. Quase sempre que se mata uma mulher, nós sabemos que ficam órfãos, ficam pais desamparados. Portanto, é uma situação que deve ser levada a peito por cada cidadão e nós, a família Rádio Nacional de Angola, levamos muito a peito, principalmente porque nos lembramos que perdemos recentemente duas colegas, este ano uma e a outra no ano passado. Porque certamente que as pessoas que prevaricam, que assassinam as mulheres, vieram do ventre de uma mãe e não faz sentido. Nós, as mães, temos cada vez mais de cercar os nossos filhos com os conhecimentos básicos da boa convivência, do amor ao próximo e, se possível, na base do cristianismo. Nós, todos os dias, noticiamos casos de violência contra a mulher, somos parte dessa mesma sociedade que está enferma deste mal e, por isso, tudo que estiver ao nosso alcance, nós devemos de fazer, com certeza. Círia de Castro Cassoma, administradora de marketing e intercâmbio da Rádio Nacional de Angola, e assim, com este gesto, unimos o país, também em nome das mulheres que foram mortas nas suas próprias famílias. A Iola Semedo fez uma canção para a campanha, que vai ser o tema do nosso programa de hoje. Há sorrisos que se apagam e muitos sonhos que terminam, maus atos que não acabam, com mares de lágrimas que se derramam. Mas eu vim lutar por um mundo sem violência. Põe a mão na consciência, mostra a tua essência. Brutalidade não é força, é sinônimo de fraqueza. Perseverança é mais eficaz do que a violência. Gritemos, não há violência. Trata o próximo com doçura, o amor é a cura desta loucura. Começa contigo e comigo, nós temos, só nós temos. Trata o próximo com doçura, o amor é a cura desta loucura. Entre a agressão e o silêncio, eu escolho a denúncia. Sejamos o exemplo que a todo mundo inspira. Transbordemos confiança, compaixão e harmonia. A liberdade do ser humano está na dignidade da vida e na ausência dos danos causados pela dor. Vitalidade não é força,
doçura, o amor é a cura desta loucura. Começa contigo e comigo. Só nós temos a cura, nós temos a cura. Com doçura, o amor é a cura desta loucura. Entre a agressão e o silêncio, opta pela denúncia. Tu e com ele eu vou, não que tu comunista. Bote no nati moci, kamu kwete eko. Ei, ei, o katangi se va kwene homo lyo hari. De tu lula, o vitangi, e o mano não beboa. É tu, kakuli valio hari. É tu, kakuli valio hari. Trato o próximo com doçura, o amor é a cura desta loucura. Começa contigo e comigo. Só nós temos a cura. Trato o próximo com doçura, o amor é a cura desta loucura. Entre a agressão e o silêncio, eu escolho a denúncia. Trato o próximo com doçura, o amor é a cura desta loucura. Começa contigo, comigo. Nós temos a cura. Trato o próximo com doçura, o amor é a cura desta loucura. Entre a agressão e o silêncio, escolha sempre a denúncia. Este é o tema do nosso programa de hoje. Amanhã acaba o mês de março. Esperemos que não acabe também a reflexão e a ação contra a violência doméstica. Entretanto, a semana foi intensa por mais motivos. Começou logo com a libertação de Jean-Claude de Moraes, que devolveu ao país o legítimo direito de gerir mais de 2 mil milhões em dinheiro e 1.000 milhões em outros ativos, como ações, obrigações de tesouro, minas de ouro, etc. José Paulino dos Santos também voltou para casa, mas não pode sair do país e está sob termo de identidade e residência, enquanto prossegue a investigação sobre o caso de uso de dinheiro do Fundo Soberano para um projeto imobiliário que nunca aconteceu. O processo dos 500 milhões de dólares, esse vai a julgamento, aguarda-se a data. Em Moçambique, a tragédia. 90% da cidade da Beira ficou destruída. Há quase 500 mortos contados e ainda muitos desaparecidos. E agora a cólera soma-se ao drama, com já 6 casos confirmados. O ciclone Idai atingiu também o Zimbábue e o Malawi, mas em Moçambique a situação humanitária é realmente dramática. Para lá se viraram as atenções do mundo. Angola fez-se presente com a urgência e o apoio que a situação exigia. O presidente moçambicano já agradeceu publicamente o apoio de Angola. Ontem, a atividade partidária mobilizou o tempo dos principais noticiários. No partido maioritário ficou marcado já o Congresso Extraordinário para 15 de junho. A grande questão vão ser as autarquias, o pacote legislativo para este processo autárquico vai a debate no Parlamento no dia 18 de abril. No discurso de abertura da reunião de ontem, o presidente do MPLA foi claro: o combate à corrupção vai continuar, não haverá uma nova amnistia. Destaque do discurso de João Lourenço para os sinais que a economia começa a dar, sobretudo porque há mudanças que, embora demorem mais a ser visíveis, dão pequenos sinais aos quais precisamos estar atentos. João Lourenço deixou, para os seus militantes, uma mensagem clara sobre disciplina e ética e sobre o comportamento público, nomeadamente das redes sociais, desses militantes. O MPLA quer jovens que a sociedade respeite e que se façam respeitar. Isaías Samacuva levou a UNITA ao Luena, a capital do Mochico. A visita terminou ontem. Hoje, o líder do maior partido da oposição está em Saurimo. A preparação para as autarquias é o eixo destas visitas e Samacuva reafirmou que o gradualismo constitui um perigo para este processo. E ainda na vida político-partidária, o novo líder da Casa CE, o Almirante Miau, já anunciou que no dia 4 de abril, exatamente no Dia da Paz, vai apresentar-se pela primeira vez em público aos seus militantes. O ato vai decorrer em Luanda. Mas a economia parece ter liderado os temas de atualidade desta semana. Está em Angola uma missão do FMI que já constatou que o país cumpriu as metas que assumiu. Portanto, o FMI vai enviar a segunda tranche do acordo de financiamento já aprovado. O Banco Nacional realizou uma conferência sobre a informatização do sistema financeiro e aproveitou para deixar a mensagem de que Angola precisa começar a usar melhor e mais os seus próprios consultores e técnicos na banca. Criar empresas em Angola ou a partir do exterior também ficou mais fácil. O guichê único de empresas online foi lançado na quarta-feira passada, mais simples e menos burocrático. O Ministro do Comércio abriu um concurso público para empreendedores que tenham capacidade para gerir o Presilde e a Precon.
Novas gestões precisam-se porque as anteriores não deram provas dessa capacidade. E nós, neste dia 30 de março, vamos, como já dissemos, falar da violência doméstica. O programa será quase inteiramente dos ouvintes. Nós pedimos que usem os nossos contactos, que nos contem situações concretas a que tenham assistido. Mais um momento para denunciarmos uma violência que não pode continuar. Os números e outros dados sobre o assunto com o Justino Mabeia. Bom dia. Bom dia. Antônio Vicacata, da província de Mochico. Ela, como naqueles tempos, quando era moça, treinou aí umas coisas. Ela disse que se eu mesmo queixar na polícia, o que vai vir me fazer depois, eu vou me arrepender. Por isso nunca mesmo queixei com medo. A Cedélia é da província do Cunene. Uma vizinha que aleijou a criança, bateu-lhe, inflamou-lhe a cara e a criança não tinha como ir na escola. Evaristo Baongaifa, província de Cunene. As mães, os pais que batem nas esposas. A esposa é para acariciar, a esposa é para dar um amor. José de Sábalo, província de Cabinda, vai diretamente à esquadra mais próxima da sua casa e denuncia. Violência doméstica. Um mal que todos condenam, mas que os números indicam o crescimento do problema. A doutora Conceição Nhanga é chefe do Departamento de Combate à Violência Doméstica no SIC, Serviço de Investigação Criminal. Nesta semana, lançou um livro com o título Violência Doméstica no Contexto Angolano, uma visão jurídica e policial. Conceição Nhanga falou ao sábado às 10h10 de dados oficiais, aqueles que chegam à polícia. Diariamente, o SIC geral atende até 50 casos de violência doméstica. Em 2018, o país registrou mais de 1.400 casos de violência doméstica, muitos dos quais terminaram em morte. Dados mais recentes, os do ano 2018, 1.424 casos de violência doméstica, e procedeu-se à detenção de 952 cidadãos. Registramos homicídio voluntário, 34 casos com 34 detidos. A psicóloga Maria da Encarnação Pimenta considera que a violência doméstica deveria ser tida como o cerne dos problemas que o país enfrenta. A psicóloga associa o aumento desses casos de violência ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas. O número de violência aumentou por quê? Porque o número também de uso de bebidas alcoólicas e de outras drogas também vem aumentando todos os anos. Se aumentou, a probabilidade das pessoas serem agressivas, de descontrolo ou da incapacidade de controlar as suas emoções também diminuiu. Maria da Encarnação Pimenta disse que existem múltiplos fatores causadores da violência doméstica. Cabe ao Estado trabalhar no sentido de conhecer as causas para melhor combater o fenómeno. Só que nos dias que correm, segundo Maria da Encarnação Pimenta, o Estado trabalha com pessoas curiosas e amadoras. A violência doméstica tem muitas causas. E estas causas o Estado tem de conhecer, tem de trabalhar com as universidades. Não pode trabalhar com pessoas curiosas. Eu quero fazer aqui uma crítica. Nós temos aqui ministérios que estão responsabilizados pela família, pela juventude, pela criança. Trabalham com amadores. Não, nós já temos hoje pessoas que estão formadas em áreas desempregadas. Para o psiquiatra Jaime Sampaio, a violência doméstica pode causar transtorno mental. Um dos principais causadores da violência doméstica é o ato possessivo, que normalmente evolui para crime passional, segundo o psiquiatra Jaime Sampaio. Quando a vítima cria, às vezes, contradição, e aí o possessor vai criar violência. Hoje temos, então, atos passionais espalhados pela nossa sociedade, mas frutos, muitas das vezes, de quadros já com sinais de alerta de violência. Hoje, o que mais marca em relação às consequências da violência são os transtornos de um estresse pós-traumático. A Igreja também encara com preocupação o fenómeno violência doméstica, mas numa perspectiva bíblica, segundo Diolinda Dorcas Teca, a secretária-geral do SICA, o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. Para combater este problema social, Dorcas Teca disse que o SICA
tem um departamento da mulher que tem um programa de luta contra a violência doméstica. É responsabilidade da igreja falar abertamente sobre esse aspecto para que também haja um espaço de maior abertura, haja uma certa confissão por parte dos membros e haja uma certa libertação e reconciliação. Porque onde há violência, há constrangimentos. Ao Centro de Aconselhamento da OMA, em Luanda, afluem diariamente mais de 40 pessoas em busca de soluções para problemas familiares, com destaque para a violência doméstica. Que as mulheres constituem a maior parte dos queixosos, isto é ponto assente. Mas, segundo Luzia Policarpo, a segunda secretária da OMA em Luanda, os homens também queixam. Nós temos recebido mulheres e homens. Também temos recebido homens com inquietação com relação ao comportamento das suas companheiras. Violência doméstica, um problema social que o sábado às 10h10 elegeu para abordagem no fim de Março Mulher. E os ouvintes são os protagonistas. Vão ser os protagonistas, sim senhora, já sabem os nossos números de telefone, 927 780 879 e o 927 780 879. Vamos fazer aquele pedido de sempre. Por favor, quando ligarem, vamos diretos ao assunto, para que outros ouvintes possam ligar e para que possamos ter maior participação. A ideia hoje é que os ouvintes nos liguem a contar casos concretos. E para abordar esta questão da violência doméstica é preciso termos um olhar muito atento a tudo que nos cerca, ao contexto. Januel Gonçalves. A violência doméstica é um fenómeno histórico e é um dado cultural hoje. Virou um hábito e é consequência de uma compreensão muito esquisita sobre aquilo que são as hierarquias sociais. Ou então, as hierarquias sociais, sendo orientadas em termos do direito de punição, acima de tudo, é claro que isto abre caminho depois para todos os comportamentos de brutalidade. A gente sente que a evolução do mundo tem vindo a reduzir este problema. No passado, algumas histórias, as poucas que nos chegaram, poucas relativamente, que nos chegaram, demonstram que as coisas eram mesmo muito piores, mas em diversas sociedades ainda é muito grave não estar na chefia, por exemplo, de uma família. Aquele que é considerado chefe de família tem quase direito de vida ou de morte sobre os outros membros da família, seja esposa ou esposas nas sociedades de poligamia, e sobre os filhos e às vezes sobre os sobrinhos. Quanto mais a sociedade é tradicional, mais isso acontece. Ora, esta divisão entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna é uma divisão que a gente sabe que tem muito mais de teórico do que de prático em diversos países, inclusive países desenvolvidos. Pessoas com um alto nível, mesmo nível universitário, em países que são considerados países do primeiro mundo, até membros do G7, não têm dúvida nenhuma em exercer uma autoridade, um autoritarismo dentro de casa, que, além de ser excessivo, acaba por ser, inclusive, ridículo. Não há necessidade, para que a sociedade funcione, que haja hierarquia em tudo, que haja um chefe em tudo, até dentro de casa. É este problema que depois vai exacerbar uma série de outros. É claro que há, digamos que, comportamentos que não são determinados por isto, ou seja, por fatores de ordem sociológica, é mais por fatores de ordem psicológica. Pessoas com diversos tipos de formação, sempre que encontram alguém mais fraco, exibem força em cima desse alguém mais fraco, até porque são pessoas frustradas que, perante adversários mais fortes, encolhem-se. Então nós temos uma situação em que a violência doméstica aparece com diversas causas e essas causas estão todas ligadas a uma noção. A autoridade é uma coisa, o autoritarismo é outra. E a necessidade de chefia para coordenar diversas ações não é necessária a nível da família, a nível do agregado de pai, mãe, filhos, até mesmo sobrinhos. Na medida em que as coisas têm evoluído desta forma, ou seja, que tem uma tradição, ou temos uma tradição no mundo de violência exercida em termos de brutalidade ou exercida em termos de intimidação, e que ultimamente tem havido um combate contra isso. O combate contra isso, naturalmente, que é determinado desde logo pelo papel da mulher na sociedade. A mulher é a principal vítima dessa agressão, mas depois passa muitas vezes a funcionar como um multiplicador disso.
É bom não esquecer que a violência contra a criança dentro de casa também é crime e que aí a mulher tem uma grande responsabilidade. A gente parece que assiste a uma cascata. Os homens são reprimidos ou são agredidos de diversas formas, não é? Até às vezes só verbalmente, humilhados, mas isso dói muito. Assim acontece, por exemplo, em relação a ordens policiais, a ordens patronais. Depois as suas frustrações ele solta em cima da esposa ou das esposas, consoante a sociedade, e a esposa ou as esposas em cima dos filhos. E mesmo neste caso ainda há uma hierarquia que aparece de forma, vamos lá, implícita. Os mais velhos sobre os mais novos. Ora, é uma paranoia tão grande que isto se torna um flagelo à escala do mundo, um flagelo que nós temos que discutir seriamente, não apenas para tomar conhecimento, mas para acabarmos com isto e para que a humanidade dê o salto que tem que dar, pelo menos no relacionamento entre seres humanos. E é de nós que falamos, seres humanos, como somos, o que vemos, como nos sentimos com o que vemos e o que fazemos perante aquilo que vemos. De que situações fomos já cada um de nós vítimas e como nos sentimos depois disso. Esta é a participação que nós esperamos hoje dos nossos ouvintes. Já dissemos os números de telefone, vamos repeti-los. 927 780 879 e o 927 780 879. Acho que acabei de dizer o mesmo número de telefone exatamente. Temos ainda o 941 580457. Em estúdio temos, vou anunciar já os nossos convidados, a Delfina Fernandes, que é técnica de atendimento às vítimas, trabalha no Ministério da Família e Promoção da Mulher, mais FAMO, agora vamos chamar-lhe assim, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Temos o jurista Samuel Santana Manuel Francisco, que é jurista, trabalha questões de família particularmente, é o seu campo de estudo. Temos duas mulheres que já foram vítimas de violência doméstica e não vamos referir o nome, a não ser que elas depois o queiram fazer. E temos Alberto Calupeteca, eu estou com dificuldade de entender a letra do meu colega, Alberto Calupeteca, que é psicólogo clínico e que, portanto, nos vai falar um pouco desta doença social que se tornou a violência doméstica. Mas os ouvintes é que têm a palavra. João Matumona, do Zaire, bom dia. Bom dia, caro jornalista. Então conte-nos lá a que cena que assistiu. Não percebi. Assistiu a uma cena de violência doméstica? Há momento eu assisto a violência doméstica tanto na televisão, aquilo que acontece no nosso país. Há momento eu fico um pouco triste, porque na verdade um ser humano... E aí no Zaire nunca viu nenhum caso? No seu bairro, na sua rua, na sua casa? Bom, normalmente aparece mesmo. A violência doméstica está quase em todo o país. O Zaire também não foge à regra dessa situação, que tira a dignidade do ser humano, porque a pessoa é um ser que deve ser respeitado. Atualmente a pessoa é um ser como se fosse que não tem valor dentro da sociedade. João Matumona, nós pedimos desculpa por interromper, mas aquilo que nós pedimos aos ouvintes hoje é que nos contem uma situação específica de violência doméstica. Tem uma situação específica para contar? Normalmente, quando se fala da violência doméstica, na minha parte, já assisti vários tipos dessa violência que aconteceu tanto no nosso país, tanto na província do Zaire. É que o marido, em vez de conversar com a sua esposa, chegou num ponto de ser espancado a sua esposa devido de uma situação que podia ser resolvido e chegar num consenso. João Matumona, bom dia e muito obrigado. Vamos agora para Cacoaco. José Felipe, uma situação concreta de violência doméstica a que tenha assistido. Ok, bom dia sim. Bom dia. Ok, antes de tudo agradecer mais uma vez o ensejo que me foi aquecido na melhor casa de rádio, RNA, a rádio mãe do país de Angola. Ok, entrando ao tema, isto é verdade, violência doméstica. Isto é certo. Eu aqui na minha área, estou aqui propriamente no último bairro da Quilunda. Último bairro, esse bairro faz parte da comuna da Fundo e o município de Cacoaco. Há muita violência doméstica cá. Mas nós queremos que nos conte uma cena em particular, uma situação, José Felipe.
Ok, eu já assisti um casal a se espanquear na rua, a deitar as suas mobílias para casa, o homem acompanhar a sua própria esposa, arrumar as suas coisas para ir à sua família. Eu vi essa situação, para mim, não me correu tão bem. E ali está. E outra parte é mesmo a própria nossa Polícia Nacional. Também não podemos esquecer disso. A mesma Polícia Nacional, o que estão a fazer neste nosso belo país, Angola, são coisas mesmo putrefactas mesmo, não anda bem. José Filipe, mas a questão hoje é a violência doméstica, é a violência no lar. Criaremos um espaço para falar, provavelmente, e havendo situação. A violência no lar. Nós vamos agora ao Lubito. José Chileia, bom dia. Bom dia, sim, nosso jornalista. Como está? A mensagem está dada, nós precisamos que nos conte um caso concreto. Faça a queixa, denuncie. Olá, nosso jornalista. Nós vamos dizer que o crime está a aumentar no nosso país. No fogo do nosso presidente está a aumentar. Mas nós estamos a falar da violência doméstica, José Chileia. Eu fui agredido no lugar de lixo onde eu organizar. Há uma senhora que veio, não me respeitou, pegou no meu jogo, então me agradimos, mas depois fomos na polícia. Depois ainda é um polícia fiscal. É verdade. Então isso aqui também é um crime. Depois também, ainda essa semana mesmo, anteontem, ainda não foi enterrada, há um dos homens que se mataram, através do troco. O troco ia beber, então o outro ia passar atrás, ia buscar aquele dinheiro, tentar conhecer o outro encontrar o outro ia dormir e matar o outro. Assim, ainda o crime está ainda, o autor está na cadeia. Ainda assim não foi enterrada da pessoa, é verdade. Obrigado, José Chileia. Muito bom dia para o Lubito. Vamos para o Quilamba, Martins de Castro. Mais uma vez tentamos fazer o foco no tema de hoje. Violência doméstica, violência dentro do lar. Denuncie, conte uma situação específica. Martins, bom dia. Muito bom dia à Rádio Nacional de Angola. Bom dia a todos os ouvintes dessa auditório do programa da Rádio Nacional de Angola. Aliás. Bem, Martins de Castro, meu nome disse bem. Eu falo na primeira pessoa. Eu vivenciei situações de violência doméstica constante na parte dos meus pais. Os meus pais foram casados e muito brigavam. Muito mesmo, muito. E até certo ponto, um dos meus irmãos acabou por se espelhar naquilo que é o comportamento dos meus pais. Mas é mais o pai do que a mãe. Porque a mãe era mais calma. Mas o meu pai, sinceramente, batia a minha mãe à frente de nós. Nós já sempre aqui um grande. E o que aconteceu? Depois um dia, nós como filhos, a mãe que dava sustento e o pai era daquelas várias amantes e não dava assistência tanto a nós nem a mãe. Nós ficamos com o pai, pegamos na mãe, aliás no pai, uma vez que ele já estava em cima da mãe com objetos contundentes, essa coisa toda. Bem, nós nos unimos e agarramos no pai e batemos. Falou? Sim, estamos a ouvi-lo. Que idade tinham? Eu tinha 11 anos, o meu irmão mais velho tinha 14 e o outro tinha 17 anos e a minha irmã menor tinha na altura 8 anos. E portanto o vosso pai estava a agredir a mãe, vocês bateram ao pai e o pai foi-se embora? Sim, nós aconselhamos primeiro o pai, dissemos da próxima vez que tocar na mãe, nós vamos ficar contra o senhor. Ele ignorou e na altura ele consumiu álcool, veio em cima da mãe, nós ficamos, já tínhamos uma decisão tomada, agarramos no pai, batemos no pai e a partir daquela data nunca mais tocou. Não é uma atitude correta, não estou a incentivar a sociedade a imprimir por esse tipo de atitude, porque não é correta, porque violência não se pode resolver também com violência. Mas como filho nós nos sentimos mal e fomos em cima do pai. E aquela data o pai deixou de bater a mãe, graças a Deus também converteu-se depois, porque achou que não era correto tocar na mãe frente aos filhos. E graças a Deus converteu-se e depois teve já um comportamento digno. Mas o meu irmão mais velho até hoje é muito violento. Já trocou, eu acho que já está com 32 anos agora e já teve 4 mulheres. Por quê? Porque violência acima de violência, e resultado disso nós estamos a entender que é por causa daquilo que ele bebeu
não é, do nosso pai. Então, para mim, não, eu quero deixar aqui um conselho, não, aos nossos pais. Eu também já sou marido de alguém agora. A violência doméstica não é uma atitude boa. Vamos parar com esse tipo de comportamento. Diálogo é a melhor arma que o homem deve ter na vida. Muito obrigado, Rádio Nacional de Angola. Bom trabalho. Martins de Castro, bom dia e muito obrigado. Um bom dia para o Quilamba. Do Bié, liga-nos o Florindo Janguelo. Um caso específico e uma denúncia, Florindo. Bom dia. Muito bom dia, minha caríssima. Bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar esse programa às 10h10. É para dizer mesmo que o tema é tão pertinente. Geralmente temos visto muitas violências aqui em Angola. Então o que vai ter que se fazer é que... Então, mas Florindo, a ideia hoje é que os ouvintes contem uma cena que o Florindo tenha assistido, que tenha visto, que tenha presenciado, uma cena de violência doméstica na família. A violência doméstica que eu já vi um homem ou um casal a brigar através de um peixe carapau, grelhado, como ele então. O homem ia beber um pouco no alambique, assim que voltou, encontrou que as crianças comeram um peixe. E logo já não perguntou mais se as crianças que comeram ou não. Pega já mulheres com muitas quedas, muitas chapadas, e aquilo que não pode existir mesmo. Essa aqui é a coisa que eu presenciei. Muito obrigado, Florindo Janguelo. Um bom dia para o Bié. José Chibinda, de Cabinda, conte-nos também a sua experiência. José Chibinda? José Chibinda, bom dia. Alô? Sim, muito bom dia. Conte-nos então a sua experiência. Alô? Olha, tem é que baixar o seu rádio aí em casa, senão nós não vamos conseguir ouvi-lo. Já baixei. Pronto. Conte-nos então o seu testemunho. Diga. Alô? Alô, faça favor de dizer. Alô? Sim, diga. Eu gostaria de começar o seguinte. Há casos que nós temos um bocado de receio de difundir pela rádio, porque quando esse assunto não chega à polícia, não chega à investigação criminal e não chega à promoção. Eu presenciei uma situação um pouco muito carente. Há um senhor, ele trabalha na Chevron, ele fazia 28 dias. Então, o que é que a esposa faz? A esposa recolheu os telefones dos filhos quando ele está a sair, para que o pai não ligasse em casa perguntar dos filhos onde está a mãe. A mãe desliga os telefones e a mãe recolhe os telefones dos filhos. O pai ligava, o telefone desligava. Ligava, o telefone desligava. Mas mais tarde ligou na vizinha. Dizia, chega ainda lá em casa para saber. Se estou a ligar a esposa, não está atendendo. Estou a ligar os filhos, também não está atendendo. A vizinha foi em casa, perguntou aos filhos, porque a mamãe levou os telefones para ir carregar, mas em casa não tem luz, porque em casa tem luz, mas por que a mãe fez isso? Não, a mãe sempre tem esse hábito, quando ela está a sair com as amigas, recolhe os telefones e leva. Então o pai um dia pediu lá no serviço, veio em casa, a mãe tornou a fazer o mesmo. Quando ele chegou, encontrou o pai, encontrou também em casa, tinha energia, encontrou os filhos. O que é que ele fez? Chamou a família disse, olha, eu já não quero viver com a vossa filha, porque a vossa filha, o que ele faz é isso. Podem certificar através da vizinha. São essas situações que nós praticamente acusamos que a mulher, embora que dizem que a mulher neste mundo, neste país, está a levar a urna na cabeça. A mulher não está a levar a urna na cabeça, porque ele está a levar a urna, ela própria é que está a quiser. Porque a mulher tem José Chibinda, o que nós casa, pedimos, José Chibinda, o que nós pedimos Sim, foi para que nos fossem contados factos concretos. Está contado o seu facto, bom dia, muito obrigado. Temos o Sebem Freitas à espera no Sumbi, já está a gastar saldo há um tempo. Sebem Freitas, para contar factos concretos. Certo, bom dia. Bom dia. Eu assisti um caso do meu vizinho, aliás, eu fui acudir.
O vizinho estava a agredir a esposa, lá à madrugada. Nós nos despertamos através dos gritos da senhora. A senhora estava aflita. E se nós não chegássemos a tempo, não sei o que teria acontecido com a senhora. Depois, nas casas, o senhor, no caso o agressor, dizia que não. A senhora sentiu ciúme porque o marido havia chegado tarde em casa. Tudo bem, a senhora toda a sangrar. Dia seguinte, levou seu caso para a polícia. A única desculpa da polícia é que nós não temos lei para prender esse senhor. Agora, só não percebo esse aspecto, mas o certo é que é preciso que se criem políticas para combater essas questões. E obrigado, bom trabalho. Obrigado nós, Sebem Freitas, telefonava-nos do SUMB. Em estúdio nós temos a Delfina Fernandes, que é técnica de atendimento às vítimas, no Masfamo. Temos o Santana Manuel Francisco, que é jurista. Temos duas senhoras que foram vítimas de violência doméstica também. E temos o Dr. Alberto Calupeteca, que é psicólogo clínico. Sandra, bom dia. Está a ligar-nos da Willa. Conte-nos a sua história. Eu ouvi uma história de uma amiga minha que está a passar por uma dificuldade muito grande. É o seguinte, o marido levou-lhe para a Willa, saíram de Benguela para a Willa para trabalhar. Só que, infelizmente, chegando lá para a Willa, o marido foi exonerado e ela continuou no cargo. Só que agora, daqui para frente, tem muita confusão. O marido, todos os dias, bate a mulher, põe pessoas a controlar a mulher, a hora que chega, a hora que sai. E nós, vizinhos, estamos a ver isso, não conseguimos ajudar, mas é surra e dão sempre a senhora. E ele diz que se você está ali graças a mim, então tu tens que pedir demissão do cargo. Ciúmes, coisas pequenas, nós até vizinhos já tentamos nos reunir para ver se vamos fazer uma queixa à polícia. Porque depois envolve os filhos, e bate tanto a senhora. E por fim a senhora às vezes também já está a pegar faca para tentar se defender, que eu acho que é muito grave quando nós já temos uma situação dessa. E nós vizinhos estamos ali a olhar e quase que ninguém consegue fazer nada. Evitamos algumas vezes, mas nem sempre os vizinhos estão prontos ou estão disponíveis para acudir a essa situação. Já conversamos com ele no sentido de dar uma queixa à polícia. Ou ela pelo menos sair de casa, ir para a casa da família dela, mas está mesmo complicado. Acredito que isso já é caso de pedir ajuda a um psicólogo ou a um psiquiatra, mas com muita atenção eles estão a viver uma situação que só Deus. O nosso jurista seguramente poderá depois explicar que a violência é um crime público. Qualquer pessoa pode apresentar queixa. Pedro, obrigado Sofia, Sandra, aliás, um bom dia para si. Portanto, um caso de violência doméstica que vem de uma questão laboral, e lá está a correlação de forças e de exercício de poder e de autoridade e de autoritarismo a que o Jonuel Gonçalves se referia há pouco. Pedro Hilário, do Kwanza Sul, bom dia. Conte-nos o seu depoimento. Dê-nos o seu depoimento. Bom dia, é Quando Cubango. Quando Cubango, obrigada. Certeza. Bom dia para ti e para os convidados e extensivamente para todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Para dizer que, infelizmente, eu presenciei variadíssimas vezes um caso como esse de uma parente minha, onde eu fui viver no ano 2012, isto é, no Lubango, e o homem era muito, mas muito violento mesmo. Em que cada tarde que nós saíssemos da escola, por vezes encontrávamos as cortinas assim, cortinas assim com sangue, sei lá, ele bateu até que não poder mais. E momentos houve mesmo que é naquelas horas mesmo, na claridade da noite, mas assim, pequeno na altura, e de repente você vê ele mesmo, o esposo, pegar na senhora, porrada, até que houve momentos que ela, por milagre, conseguia se safar pela janela. Ela aguentou aquilo desde o ano 2002. Simplesmente a família sempre o avisava quando fizesse a denúncia, denunciasse aquele camarada, mas a senhora sempre tem aquela reserva de pensar, não posso denunciar, se calhar amanhã pode originar o separamento do meu lar. E a situação foi se agravando e continuando. E até que no ano de 2015 a situação por pouco tentou passar mesmo do limite, que nós próprios, a família, que tínhamos que ir fazer a queixa daquele mesmo senhor, que tínhamos que fazer a denúncia e, consequentemente, tínhamos que resgatar a nossa familiar
daquele mesmo lar e até o dia de hoje. Para dizer que é um ato muito, mas muito negativo, eu só queria mesmo dizer que quando uma mulher se encontra numa situação dessa, a melhor solução mesmo é denunciar, até mesmo que for só pelo menos as ameaças, porque tudo começa pelas ameaças e depois chega a uma realidade. Então, a denúncia é o melhor caminho. Muito obrigado, Pedro Hilário. O apelo à denúncia, e lembramos que a violência doméstica é um crime público. O próximo ouvinte vai ser o último desta primeira ronda, depois vamos falar um pouco com os nossos convidados em estúdio. José Fernando, liga-nos de Benguela, dê-nos o seu depoimento. Sim, a história que eu tenho é de uma senhora que casou um senhor que tem 2 esposas, já tinha uma outra esposa. Então, com o tempo, o senhor abandonou a primeira esposa e continuou apenas a viver com a segunda esposa. E mais tarde, esse mesmo senhor voltou com a primeira esposa e posteriormente a segunda passava a ir em casa da primeira fazendo confusão, e o senhor voltou, e sempre que voltava em casa da primeira esposa batia ela, espancava, até que a senhora um dia tornou-se rebelde também e passou também a espancar o esposo, até que um dia feriu na testa do esposo, e o esposo, sentindo receio, né, vemos que geralmente os homens têm receio ou têm vergonha de queixar a polícia quando estão espancados por uma senhora. Então, chamou apenas a família tentou resolver, mas a senhora também se tornou má com a família, e aquele caso até hoje está mesmo assim. Então, isso para dizer aos homens que não sintam receio, quando são espancados mesmo pelas vossas mulheres, tenham coragem de também denunciar, como as senhoras também têm feito, em levar os casos até não praticamente a alma, porque também dentro da própria alma também encontramos algumas que sofrem esse mesmo caso. Então, a polícia é melhor. José Fernando, bom dia e muito obrigado. Fundamental também este seu depoimento. Curiosamente, não tivemos nenhum depoimento em relação à criança. Tivemos a do senhor que foi vítima indireta, na verdade, porque viu o pai bater na mãe. Nós não vamos começar pela Delfina Fernandes do Masfamo, porque a doutora deve ouvir este tipo de depoimentos todos os santos dias. Também não vamos começar pelas vítimas, porque estivemos até agora a ouvir vítimas. Vamos começar pela questão do direito. Violência doméstica é um crime público. Doutor Santana Manuel Francisco, o que é isto de um crime público? Muito bem, muito obrigado. Nós estamos a falar de um crime público que é violência doméstica, porque a Lei 25/11 de 14 de julho, que é a Lei contra a Violência Doméstica, assim o tipifica. Mas o que é que quer dizer? Quer dizer que o crime público significa que qualquer pessoa pode denunciar. É isto que precisamos saber. Se nós estamos a dizer que a violência é toda a violência que acontece no núcleo familiar, qualquer vizinho pode denunciar esse público, porque tem ação penal o próprio Estado, não é? O Estado, em receber esta denúncia ou a queixa, automaticamente o processo segue. O processo segue independentemente da vontade da vítima. Ou seja, se eu vir a minha vizinha a bater no marido, eu posso ir apresentar queixa. Exatamente, pode apresentar queixa. Outra questão é se a pessoa, a vítima, pode retirar a queixa ou não, ou desistir ou não. Não pode. Estamos a falar de um crime público. Basta que alguém denuncie, não é? Estamos a falar no âmbito da denúncia ou da queixa, que o processo segue nos seus trâmites normais. Por isso é que estamos a dizer que é um crime público. Já voltamos a si. Vamos agora à doutora Delfina Fernandes. Nós temos um pouco o hábito de tratar as pessoas pelo nome. Alguém se importa com isso? Não, não me importa. Obrigada. Delfina, deve ouvir depoimentos destes todos os dias. Quais são os mais frequentes? Deve, não ouve, é o seu trabalho, não é? O meu trabalho, muito obrigada. Todos os dias nós temos violência doméstica. Tenho cá comigo 2 vítimas que vivem violência sexual e a violência, uma delas vive a violência patrimonial, e que diante desses casos de violência também temos homens, e que os homens também sofrem violência doméstica. Homens que após a crise perderam os seus empregos, as mulheres maltratam, homens que após ter uma certa idade podem cair doentes, as mulheres maltratam, e estes homens antes para ir para o centro fazer a denúncia era difícil, tinha que ser acompanhado com filhas, com primas,
com vizinhas, mas agora temos homens que vão ao centro fazer a denúncia de violência doméstica. Tem dados estatísticos? Temos dados estatísticos. Antes nossos dos dados estatísticos, ia só pedir-lhe uma coisa. E crianças? Já reparou que a criança... O João Gonçalves fazia aquela abertura em que dizia que acaba por sobrar sempre para o mais fraco, não é? Curiosamente, mais vulneráveis. E que são as que não têm voz própria. Não tivemos nenhuma criança ao telefone, nenhum dos casos foi de crianças. Costuma ter denúncias em relação a criança? Temos muita denúncia com relação à criança, dos 14 aos 17 anos. As crianças que, após os pais saírem de casa, os pais deixam de cumprir com as suas obrigações, como, por exemplo, a escola, a educação, e as crianças fazem a denúncia como? Porque a gente vai dar palestra a nível das escolas. Após a gente dar a palestras, essas crianças ficam comovidas com a palestra, depois chamam-nos e conversam-nos que tem uma prima que não está a estudar pelo facto do pai sair de casa. E então o que é que a gente faz? Como é que a gente trabalha com esta criança? Trabalhamos com a pessoa mais próxima. E as crianças vítimas de violência física queixam-se? Queixam-se também. Crianças vítimas de violência física. Temos os casos de muitas mães que apanham nos pais e depois quem paga é as crianças. Essas mães apanham, principalmente se for filho só do marido, elas maltratam esta criança, ela não dá comida, ela bate, e esta criança também vai para o centro. Como chega ao centro? Com a ajuda da vizinha, com a ajuda de familiares. E nós recebemos muita criança também que sofre violência física. O centro é um centro de denúncia ou consegue ser já um centro de acolhimento? O centro é um centro de aconselhamento para denúncia. E isso de acolhimento eu falo mais em casas de abrigo. Temos as nossas casas de abrigo a nível das províncias. Temos em 9 províncias. E essas províncias, temos o IS, que são 6 centros de aconselhamento. E a nível dos municípios, temos as salas de aconselhamento. Não se importa dizer quais são as províncias, por favor? O IS? O IS, eu não tenho muito... Então depois tomamos nota, porque é um trabalho interessante para fazermos também em cada uma das províncias e dos municípios. Dados estatísticos. Dados estatísticos. Os dados estatísticos de 2018, de janeiro a dezembro, nós atendemos 4.494 de casos de violência, que temos os 6 tipos de violência. Dentro desse tipo de violência, o mais candente é a violência física, a violência a falta de prestação de alimento. Depois temos a violência que é a fuga à paternidade também, e depois a falta de registro. E às vezes nós só focamos na fuga à paternidade, mas também temos a fuga à maternidade, que foca-se muito pouco. Também temos N casos de fuga à maternidade. E como é que é apresentada essa queixa? Esta queixa é feita... Como é que vocês sabem que houve uma fuga à maternidade? À maternidade. Esta queixa, a fuga à maternidade, quem vai ao centro é o pai. Temos muitas mamães, muitas senhoras que vão fazer negócio a nível das províncias e ficam por lá. E então há o abandono familiar. Também é um tipo de violência. Abandonam os filhos com o pai, pedem aos maridos que vão trabalhar 1 mês, 2 meses e ficam por lá. E então isto é a fuga à maternidade. E também temos aqueles casos que muitos filhos não são registrados. Os pais querem registrar as crianças e a mãe não tem bilhete de identidade. E tem casos também, mesmo tendo bilhete de identidade, a mãe furta-se em registrar a criança. Nós tivemos aqui o caso de uma jovem, acho que foi, não sei se foi no Dia Mundial da Criança, Objetivos do Milénio, uma jovem pré-adolescente que referia isso, que tinha uma prima que não tinha registado 3 dos filhos, que não tinha ido fazer o registro. Temos muita falha de registro, muita. E que às vezes temos São 11 horas, este sinal horário era das 11 horas, para dizer aos ouvintes, esta é a Rádio Nacional de Angola, estamos no programa Sábado às 10h10 e a violência doméstica é o nosso tema de hoje. Muito interessante este reposicionar de questões. E agradecemos particularmente à Delfina. No início do programa ponderávamos na necessidade de refletir, né? De parar e de pensar.
e a multiplicidade de atos que constituem violência, esta questão da fuga à paternidade, da fuga à maternidade, do abandono, das crianças que não vão à escola, enfim, quando nos centramos tanto na questão do bater ou não bater, que é mais passional e que se calhar chama mais a atenção, e quando sabemos que a mulher é realmente mais vezes vítima do ponto de vista físico, talvez nem sempre tenhamos essa abrangência de quantas formas de violência atingem a família para além da questão física, sendo a questão física a mais visível. Do ponto de vista legal, Santana, a nossa lei, a nossa legislação tem respostas para todas estas formas de violência? Sim, tem resposta sim para todas essas formas. Porque estamos a falar de violência doméstica, não estamos a falar de um crime. Naturalmente, como disse a nossa colega, que as pessoas entendem que só estamos no âmbito da violência doméstica quando há violência física, que normalmente pode ocorrer em outras situações, como homicídios e suicídios. Temos cá o psicólogo que depois vai falar, ou outras situações. Falou cá também em relação à fuga à paternidade. Deixa-me cá dizer que e a fuga à maternidade, mas no âmbito da lei civil, quando estamos a falar já em paternidade, estamos a falar que é um vínculo jurídico que liga entre os progenitores e o filho. Significa que já inclui o pai e a mãe. E que já há um registro. Já há um registro, naturalmente, e nós estamos a falar em relação a direitos e liberdades e garantia das pessoas. Mas se o pai não registra o filho, como é que se faz essa prova de paternidade? Não, se o pai não registra o filho, naturalmente que a mãe deve procurar mecanismos legais. Esses mecanismos legais é ao tribunal, à sala de família, não é? Pedir o reconhecimento de regulação de autoridade paternal. É o reconhecimento de filiação, se o filho for maior. E o tribunal, naturalmente, com o decorrer de ação lá na sala de família, vai naturalmente entender se é o pai ou não da própria criança. Pode-se dar o caso que não é o pai. E equacionarmos também a questão de depois não termos mesmo técnicos suficientes, né? O juizado de menores acho que tem quatro juízas, portanto essa de haver muitas queixas e muitos casos e da capacidade de resposta nem sempre ser suficientemente célere. Sim, a capacidade de resposta nem sempre é célere, mas existe já N casos e a sala de família tem estado muito cheia, não é? Sempre que eu vou ao tribunal vejo naturalmente que já cultura jurídica atualmente das pessoas que vão denunciando e vão apresentando petições iniciais em relação a esse ato. E em relação ao próprio crime, para não fugir do próprio crime em relação à violência doméstica, nota-se claramente que muita gente pergunta: será que a violência doméstica, dizer que vamos focar simplesmente nas mulheres, não viola o princípio da igualdade plasmado na Constituição da República de Angola? Não é inconstitucional em relação a esta lei? Não é. É uma questão estatística. Exatamente, uma questão verdade, estatística, né? muito bem, uma questão estatística, porque normalmente as pessoas mais vulneráveis são as mulheres e em relação aos filhos. São pessoas. E depois aqui a proporção em relação ao uso da força. E é uma questão mundial ainda por cima, nem sequer podemos, quer dizer, nem é uma particularidade de Angola, é uma questão mundial. Sim. É global. Doutor Alberto, nós vamos voltar a uma ronda de ouvintes antes de falarmos com as vítimas aqui presentes. Vamos também tentar ter alguma música em antena que nos complemente e nos ajude a refletir e prepare os nossos ouvintes para a sua entrada em antena. Todas estas... Temos que fazer a pergunta. Sabemos que não pode contar factos específicos, mas é psicólogo clínico, tem clientes. Aparecem muitos casos. Muitos, são muitos. Normalmente, quando vão ao psicólogo, já há presença de algumas alterações psicopatológicas ou psicológicas, né? Onde recorrem, por vezes, ao psicólogo e, se for muito mais ainda, ao psiquiatra também, não é? Porque nós sabemos... Mas as pessoas têm um certo preconceito, não é, em relação aos psicólogos e aos psiquiatras. Acham que quem vai ao psicólogo é maluco. Sim, eu acho que a sociedade, principalmente angolana, já está a tomar consciência, não é? Porque anteriormente, quem falava de psicólogo ou psiquiatra, principalmente psicólogo, falavam sempre que não sou maluco, mas o psicólogo precisa reestruturar a cognição, né, o comportamento de todos, independentemente de um indivíduo doente ou não. É importante que consultem um psicólogo, porque algumas... Que tipo de casos é que lhe costumam chegar? Variedíssimos. Um deles, principalmente,
estudantes que aparecem em consulta de psicologia por padecerem de aquilo que nós chamamos de fobia social ou a ansiedade social. Nós consideramos uma neurose, uma alteração psicológica ou psicopatológica. Mas tem origem em violência. Gostaríamos de nos centrar em casos ligados à violência, porque é o tema do programa. Exato. Embora fiquemos com esse registro do caso dos estudantes. Ok. Quanto à violência doméstica, os casos que nós recebemos aí são casos de fobia, né? Medo. Depressão. Se manifesta também. como? Como é que se manifesta? As pessoas, quando são violentadas, pode ser não só sexualmente, como fisicamente, psicologicamente. Há vários tipos Sexualmente também é físico. Exatamente. Ok. Quando são violentados, normalmente aparecem com algumas complicações, assim, falta de concentração, podem sentir-se culpa, sentem-se deprimidos ou isolados, né? Ficam no isolamento e manifestam medo. Medo como? Quando, por exemplo, se o agressor for o esposo, não é? Quando o esposo, por exemplo, foi fazer as suas atividades laborais, a esposa fica muito mais à vontade, mas na presença do esposo aí começa a manifestar o comportamento de isolamento e medo. E eu me lembro até, fico a partilhar o ouvinte Martins da Costa, quando ele dizia que o pai, quando batia na mãe, não é? Um dos irmãos agora manifesta o mesmo comportamento. Estamos a dizer isso, a teoria de Alberto Bandura, que é um psicólogo social, que dizia que a agressividade é fruto de observação ou imitação social. É frequente aparecerem agressores? Não. Os agressores não procuram psicólogo? Raramente. Aparece, mas raramente. Em que casos é que aparecem? Por muito raros. Normalmente quando eles tomam consciência de si ou chamam-lhe atenção a família ou amigo, não é? Em que ele, por exemplo, ama a sua mulher e ele não vê forma de ajuda por si só, então ele procura um apoio psicológico, né? Porque às vezes tem um índice de estresse elevado e ele tem dificuldade de controlar, não é? Santana, pode interromper. Sim. É só em relação a essa questão, dizer que a Lei 25/11 de 14 de julho diz o seguinte, o artigo 20º, Exato. Né? Apoio ao agente do crime, neste caso a pessoa que comete o crime. O agressor. O Estado, número 1, o Estado deve promover a criação de condições necessárias para o apoio psicológico, psiquiátrico do agente do crime de violência doméstica. O número 2 diz também devem ser elaborados e implementados programas de recuperação do agente de crime e violação doméstica. Isso significa que o Estado também está preocupado com a pessoa que... O agressor, né? Pode ser às vezes o estilo, os traços da sua personalidade, porque há alguns que têm algumas personalidades já que é agressiva, né? Isso é preciso... Sim, o caso do irmão do Martins, era Martins que se chamava. Diga até ao final. Eu estava aqui o colega está aqui a falar com relação aos agressores que procuram os psicólogos. Temos N casos de agressores que eles, após serem detidos e depois serem julgados, quando saem da cadeia, eles procuram-nos. Não, porque já passaram talvez num processo de reabilitação com os psicólogos lá. Eles procuram os nossos serviços. Reeducadores. Procuram nossos serviços para ser ajudados no sentido de apoiar a desestruturação familiar, que tu tens que chamar o agressor, tens que chamar a esposa para então ter uma harmonia e paz no lar. E que muitas vezes podemos fazer sessão de atendimento ao agressor 2 a 3 vezes por semana e que às vezes chamamos uma vez por semana a vítima. É frequente? É frequente. Tem tido bons resultados? Temos tido bons resultados porque primeiro é que o agressor após sair da cadeia torna-se manso e que quem torna-se agressiva é a própria mulher. Então qual é o nosso papel? Trabalhar com a mulher. Uma espécie de desforra, não é? Exatamente, trabalhar com a mulher. Aí trabalhamos com a mulher, porque temos aqueles casos que os filhos também tornam-se agressivos. Eu até iria pegar também, focar na situação do ouvinte que diz que de tanto ver os pais a espancarem a mãe, eles também tornou-se agressivo. Porque é assim, os nossos filhos são aproximação e imitação. Nós temos N casos de... um caso, pronto, que eu tenho comigo,
estou a trabalhar com um utente, que ele, de tanto ver o pai a espancar a mãe, ele também imitou após casar. E então começou a espancar. E que, no entanto, a mulher assustava-se. Por que ele me está a espancar? Então tivemos que chamar o agressor para saber qual é a causa que faz espancar a senhora. Porque a senhora diz que não faz nada. E ele depois meteu-se a chorar e diz logo, não, a minha mãe, o meu pai batia a ponto de morrer. E que, no entanto, quando acabou por morrer, foi um bloco que matou a minha mãe. Meu pai deu um bloco na cabeça da minha mãe e a minha mãe acabou por morrer. Então eu disse a mim mesma que um dia também quero casar cedo para fazer a mesma coisa que o meu pai fez à minha mãe. Então, e se a doutora não me chamasse hoje para vir ao ministério, ainda amanhã eu poderia dar um bloco na cabeça da minha mulher é aquilo de aproximação e imitação e acabar com a vida da minha mulher. E graças a Deus esse casal está muito bem. A gente fez o trabalho, fez o apoio psicológico e o casal está bem estruturalmente a nível da família. E a questão fundamental de percebermos que o papel de cada uma das instituições, né? MASFAM, o Ministério do Interior, é importante o Ministério também, da Justiça, da Saúde. É importante dizermos também aqui, as pessoas vão pedindo isso já a mim pelo telemóvel, em relação àquilo que é a queixa, a denúncia no âmbito da violência doméstica, qual é o procedimento normal. Dizer que a queixa pode ser feita pelo lesado ou por quem tem a legitimidade nos termos da lei. E denúncia pode ser feita por qualquer pessoa ou autoridade que tenha conhecimento de fato criminoso. Ou seja, nós estamos a dizer que a queixa pode ser feita pela vítima ou pela pessoa que tem legitimidade, no caso do ouvinte que disse em relação ao filho. Não é? Cardoso, sim. Exatamente. Porque se estamos no âmbito de uma situação que o pai está a bater a esposa, o filho, naturalmente, pode sair de casa e queixar já na pode polícia. Ir à polícia. E a polícia apanhar em flagrante delito e deter o agressor. Mesmo que o filho seja menor? Não. Se o filho for menor, nós vamos entender em que circunstâncias, que idade do filho. E aí vem a questão de que muitas vezes as pessoas se queixam, sobretudo as mulheres, de que os polícias, porque são maioritariamente homens, nos países mais desenvolvidos, os menores já têm feito queixa em relação aos números de telefones que a Polícia Nacional daqueles países vão deixando. Eles já sabem, já são educados na escola, não é? Desde a iniciação. Em relação à violência doméstica em casa, o número é 4 vezes 9, não é? Então eles já crescem com essa educação. E são realidades completamente diferentes, mas esperamos nós que seja também implementado na nossa realidade. Agora, vem uma pergunta. Será que o número de violência doméstica está a aumentar em Angola? Ou está na mesma proporção, uma vez que agora já existe lei? Algumas se calavam e agora já estão a denunciar. Pergunta. Por causa disto, o índice está a aumentar? Ou está na mesma proporção do que antes? Penso eu que a divulgação da lei vai ajudando aos poucos, mas há necessidade de termos mais a divulgação em relação a esta lei e a sociedade saber quais são as consequências. Sim, isso pode ser com que o número não esteja a aumentar. É porque as pessoas tomaram consciência e estão a denunciar mais. Exatamente. Mais denúncias estamos a receber. Exatamente. Não significa que os números podem estar a aumentar. Com a promoção da mulher, com a sensibilização, com as palestras, a denúncia está a aumentar. Exatamente. Isso que o Alberto disse, o Alberto é psicólogo clínico, é muito interessante, como fazemos sempre um convite à reflexão. No início do programa eu falava até na questão das palavras, né, do cotidiano, do nosso dia a dia e de coisas que nos damos conta sem ninguém nos vir contar. Ou seja, o ano passado eu ouvi os miúdos lá embaixo a dizer vou-te bater e agora eu ouço a dizer vou-te matar. E instintivamente eu pensei, está mais violento. Vou-te fatigar. Não, eu ouço vou-te matar, por isso é que eu disse. Por outro lado, esta questão do não há mais violência, há mais denúncia, também é interessante. Ou seja, são muitas variáveis. Exato. Será que há mais denúncia e que a violência que existe é maior, é mais agressiva? O parte de garrafa e mata, ou seja, o tipo de violência é mais agressiva? Ou é realmente só um caso de haver mais denúncia e, portanto, nos parecer que é mais?
Me parece caso mais agressivo. Mais agressivo, o tipo de violência é mais agressivo. A mim me parece a violência verbal. Sim. A mim me parece que a violência verbal é uma violência que sim, mas está mais agressiva. A nossa sociedade não encara isso como um problema maior, que realmente o cuidado da questão em relação à violência física, à violência patrimonial, outros tipos de violência que a doutora aqui mencionou, advém relativamente do princípio a bem início da violência verbal. A violência verbal, no meu entendimento, é o ponto de partida, não é? Naturalmente, para pararmos em relação ao tipo e agora eu vou violência dizer, extrema. meus senhores, faz favor, agora vocês não falam mais. Vou dizer isto muito educadamente, sem violência nenhuma. Sábado às 10h10. Anda a me ofender muito lá em casa, escapou mesmo me matar. Pai do meu filho bate, inflama. Ele quer bater a mim, eu que sou mais velho deles. Vem encaixar o pai dos meus filhos. Não está a dar a amizade para as crianças. O meu sogro pegou e me deu na cara. Tive uma prima que sofreu violência. É sempre briga, luta, se pega faca, se pega ferro. Violência doméstica, não. Esta semana, fala o ouvinte. Sábado às 10h10, um grande já chega numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Teresa Matilde, bom dia. Está a ligar-nos da Gabela. Bom dia, Rádio Nacional. Bom dia aí os convidados. Acerca do tema, para dizer que eu sou coordenadora da Comissão de Moradores aqui na Gabela, no meu bairro, e tenho assistido várias mulheres a serem violentadas. Inclusive até assisti uma senhora que queimou o filho por ter roubado 500 kwanzas. Queimou os pés do miúdo, ficou muito tempo com as feridas. E aconselhei ela para que fosse a promoção da mulher, para poder denunciar, ou o INAC, para poder denunciar este caso. Mas, infelizmente, depois de uma denúncia, esta senhora nunca se fez sentir com relação às queimaduras do filho, até que ela teve que mudar de bairro, porque eu estava sempre a lhe perseguir, que eu queria que o caso fosse resolvido, porque por mais que o filho for gatuno, né, temos autoridade que toma medidas aos gatunos e aos violentos. E com relação a algumas senhoras também que são violentadas, algumas nem denunciam as autoridades. Nós temos a promoção da mulher, temos a polícia, mas elas não denunciam porque não se explicar. Teresa, mas sendo um crime público, qualquer cidadão pode denunciar? Sim, eu estou a tomar conhecimento agora porque há situações que às vezes você denunciar e eles tomarem conhecimento que você quem denunciou, amanhã você é cercado pelo caminho e ser morta por esta pessoa, porque um homem violento, que às vezes até queima a mulher com ferro de engomar, só porque a mulher tinha saído, às vezes, quer dizer, a pessoa às vezes secretamente não sabe que esta pessoa está a ser violentada, porque quando ele está a bater, abre a música bem alta e as pessoas às vezes não se apercebem. Obrigado. E também assisti uma senhora que matou o filho com a faca com que o filho estava a tratar o peixe. Depois de um tempo, esta senhora sofreu a cadeia e saiu. Não sei como é que as leis são, que às vezes os assassinos ficam um pouco tempo, quando chega a lei de homistia sai. E estamos a ver muita mulher acabar por morrer violentada pelos maridos. É tudo. Muito obrigado. Bom trabalho. Teresa, bom dia e muito obrigada. Há aqui uma questão que nos parece abrir um novo espaço, que é assim, temos uma sociedade que não age, ou que ainda não está a agir, ou pelo menos não toda, contra a violência, mas que age com mais violência, nomeadamente, e no caso que a Teresa nos contou, quem denuncia acaba por se tornar também vítima. Temos casos no Masfamo de pessoas que têm denunciado depois tenham sido vítimas? Não. Temos casos de pessoas que têm denunciado, mas não tornaram-se vítima, não. Não, porque esta pessoa só tentou ajudar e o casal agradeceu pelo facto dela ir bater-nos à porta.
Aí o casal percebe-se que quem foi informar... Percebeu-se porque ele próprio disse-nos que está doente, então que precisava de ajuda. E já que não teve força de ir ao ministério, nem ele, nem a mulher, então a vizinha teve esta força e agradeceu a vizinha. Santana, a lei protege o denunciante? Bem, o legislador... a lei é omissa em relação a essa questão, não é? Em relação à proteção. Mas o entendimento que devemos fazer aqui, em relação à própria lei, é que a proteção é em representação do próprio Estado, da Polícia Nacional. Nós estamos a falar que, se a lei diz quem proceder a queixa ou denúncia falsa incorre na pena aplicável ao crime de denúncia ou calúnia, significa quem denunciar mal ou queixar mal, esta pessoa é penalizado. Então, ao contrário do bom senso, também podemos dizer que o próprio Estado, a Polícia Nacional, tem dado garantia a essas pessoas. Porque, repare, eu vou fazer uma denúncia do meu vizinho que sempre bate na sua mulher. E ele depois apercebe-se e diz, olha, agora tu vais ver o que vai acontecer. Ele, ao ameaçar novamente, eu que sou denunciante ou queixoso, incorre novamente... É agressão. Nós temos mais um ouvinte em linha. Nós não gostamos de deixar os ouvintes pendurados por causa do saldo, mas depois vamos falar com duas vítimas que temos no estúdio. David Fernandes, bom dia. Está a ligar-nos do BIE. Ora, viva, muito bom dia. Obviamente tenho o prazer de falar com o senhor David a partir do BIE. Dizer que o tema em referência é preponderante. A violência de homens... E o seu exemplo? Nós estamos a pedir aos ouvintes hoje que nos deem exemplos, David. Não percebi a pergunta. Um exemplo concreto, né? A participação que estamos a pedir hoje aos nossos ouvintes é de exemplos concretos de situações de violência doméstica e familiar. Vou até aí. É para dizer que as contradições entre os lares têm pautado muito em termos de desentendimento. Quando não há desentendimento, e, aliás, o lar vive-se numa situação que, se calhar, alguém vive de um problema, mas não consegue abordar o seu marido ou a esposa, acumula esses problemas, e quando vai repercutir ao longo do tempo, aquilo alastra-se. Suponhamos atualmente, dando um exemplo claro, o problema que tem originado mesmo situações antagônicas é questão que tem a ver com a questão de a parte econômica, a falta de transparência, o diálogo do lar, desconfiança de um ao outro em termos de alguém ter uma outra relação. Esses são problemas que registram-se com N relevância em termos de problemas daqueles que são os casais ou maritalmente vivem. E para tal, eu tenho uma das sugestões de que, para se poder sair nessa problemática, há que haver a confiança um ao outro, dialogar mesmo assim profundamente, sem nenhuma reservas, amor ao próximo, perdão acima de tudo. Assim teremos um lar mediamente assim estável, sem alguns problemas, porque não há reserva nesse meio. E assim sendo, a minha contribuição é esta e termino por aqui. Muito obrigado, David Fernandes. Falava-nos do BIE. Um bom dia para o BIE. Nós não vamos revelar os nomes das vítimas. Temos connosco uma senhora com 55 anos. Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo. Gostaríamos que nos contasse o seu caso. Conta, mãezinha. O meu caso, o senhor que eu via com ele desde 79, sofri muita surra. O senhor não trabalhava, ficou 12 anos sem trabalhar. Eu não há negócio que não fiz. Quando ia com o meu negócio, vinha, ele me batia, fugia, o negócio ele vendia, o dinheiro bebia. Mesmo assim, eu aguentei, como o senhor não trabalha, aguentei com ele. Fiquei com ele. Quando começou a trabalhar, ele já não sou mais nada. Ficou a mandar, se ele deixa, manda, se ele deixa. No último, mesmo que eu estou doente, ele não quer saber. Os filhos que nós tínhamos, todos morreram, só ficou um filho. O filho também não trabalha. Esse filho, depois eu também, em 2007, comecei a trabalhar, fazer muito biscato na Santana, no cemitério Santana.
comecei a fazer biscato, vou capinar em volta, e ela depois me arranjou uma senhora. Essa senhora, ela não é minha amiga, ela, coitadinha, eu que ela ajudava. A senhora, ela vinha, mano, eu não tenho nada, então, mano, não estou trabalhando aí, o que eu estou a fazer? Me dá só qualquer coisa, pegava 2, 3, fazia os seus quimbombo. Ficava, ela tinha o seu marido. Quando foi 2014, o marido dele faleceu. Antes de falecer, afinal, ele já andava como o senhor. Ela até falava, mano, o teu senhor sempre me persegue, quer de mim, mas eu não quero. Não quero, porque ele se não trabalha, você que está aguentando o sofrimento, mas não trabalha, não. Eu já tenho filho com ele, também não vou deixar, porque não está a trabalhar. Se aguentamos assim, ficamos. A senhora vinha, me liga no trabalho, aí na Santana. Mano, passa aqui em casa. Nós saíamos de manhã com a fome, saio daí na Santana, até na casa dela, na turma da tua vida, chego lá. Mano, te chamei porque você anda a me prestar. Esse senhor, também tem esse senhor, que sempre bebe aqui, que sangue na minha casa. Agora tem a mulher dele teve, mas ela não tem nada. Então, mano, ele dá lá só 10 mil. Ele, mês acabaram, dá 15 mil. Pois eu lhe entreguei 10 mil e dei. Ficamos com a senhora. Quando foi 2017, sempre, então, o meu dinheiro, aquilo aí. Porque não. Aí daí ele já ficou já com o senhor. Eu fiquei mesmo assim. Também não ligava. Ele foi a 6ª mulher. O senhor sempre manda. Se deixa, manda, se deixa. Mas eu não liguei disso. Fiquei lá. 2017. Fui lá, mas foi lá na Justina. Você, então também não tenho. Eu esse dia também tenho as febres, não ando bem. Então não tenho. Me dá aquilo aí. Ele aí começou a discutir. Não, eu não te devo, não sei o que. Se você fazer, eu vou te bater. Eu aí, como não falo muito, saí daí, fui participar na igreja dela. A igreja dela, ela é católica. Fui lá e disse, olha, a senhora, eu agora, desde que começou a discutir com o meu dinheiro, já não estou a adorar mais porque eu não posso discutir e depois vou à igreja. Mas eu quero que as mamães que falam com ela. Eu fui lá, a outra disse, não. Então, a Justina, como que ele sempre falava que o senhor que me quer, mas você tem a sua mulher que sofreu, você não conhece a senhora, como que você vai se manter? Quando ficamos aí, no domingo 2017, eu disse, não, hoje, eu também, quando estou adorando, vou ter o padre, vou falar esses cristãos, se ele pode adorar, pode comunicar sem coisas de barulho, coisas de confusão que ele fez. Então, fui lá, encontrei saíram. Oh, Justina, eu quero só conversar convosco, com as mamães aqui. Para mim também, porque preciso também de ir na igreja. Ele aí não fez nada. Veio em casa. E eu, como vivo aí não é Bentinha, onde eu morava, mas eu depois fiz minha campanha no 30. Então, estive doente. O senhor disse, não, eu disse, como você está doente, aqui o seu hospital está aqui perto, vem aqui. Assim que vi, ele saiu 4 horas da manhã, vinha a bater na porta. Eu disse o quê? O senhor não veio aqui, o senhor aqui? Não lhe vi. Ele também, o senhor aqui, assim saiu já. Não. Você não tem nada a ver de vir aqui nessa casa, porque eu não posso dormir sozinha. Você tem que ir em casa. Depois desses cristãos, eu coloquei também a minha família, vamos ainda sentar. Então, esse problema, vamos sentar para mim ficar livre. Assim, a família vieram, sentamos, ele aí sempre a cantar, não pode. Eu nunca te recebi dinheiro, não sei mais quando. Pronto, ficamos. Ele, nesse dia, quando fui na igreja, então eu também, aí coisa ficou assim, já não falamos mais. Eu aí, afinal de contas, como tinha as pessoas, todos repudiaram que senhor, você não pode ser assim, essa senhora é uma boa pessoa que te ajudava sempre o dinheiro, com tanto tempo que você iniciaste com ele, de 2002, até hoje, o senhor te ajudar, você ainda mandei por cima, está mais com o senhor. Ele, afinal, me seguiu no beco onde estive a ir, começou a me seguir. Enquanto no beco assim pequeno, eu só vi chapada aqui, ela como é forte, me chapada aqui, me segura aqui na vista, caiu no chão.
Pronto, começou a me pisar, me sentou na cabeça, começou a me arranhar na cara. Aí, sozinho, já gritar, ai, socorro, socorro, já não aguentava, socorro, socorro. Lá vinha um senhor, um moço breque, ia jogar bola, quando veio me puxa. Mas ele falava mesmo com o senhor, eu não queria assim, eu queria que ele me matasse aqui, porque ela não sei o quê. Mas para quê? O moço diz, mas, senhor, essa mana, essa tia nunca fez confusão. É uma pessoa que sai na casa dela, vai trabalhar, está a ver como que a senhora... A senhora pega, ele fez dessa maneira, o que ele te fez? Porque não, ele sabe, não sei mais quando, eu não podia ir, porque vamos na igreja, vamos conversar. Aí, desde 2017, eu comecei, quando saí daí, vim na casa da minha nora disse, não, mamãe, essa tua vista aqui, estou a ver que tem uma borbulha, está crescendo uma borbulha, mas essa vista não estava assim, é como isso. Eu disse, então, é como, está como? Eu disse, não me bateu. Mas é por isso, é assim, sim. Essa borbulha começou a crescer, cresceu quando foi em janeiro de para 2018, arrebenta. Aquela noite eu dormi com a minha irmã, só eu, vum, pum, quando arrebentou, começou a ir matéria, sangue, tudo, começou a desfamilar. Depois, aí começou a sair o sangue. Que lenço é esse? Isso tudo é matéria que saiu na vista. Na vista. Até por causa do que a barata começou estava tudo vermelho. Aí fiquei tudo com isso. Fiquei. Então outra vez, eu disse, não, também é demais. Primeira vez fui aí na Andipique. Assim que fui na Andipique, meti questão. Disse, não, a senhora, o que eu encontrei, o que chama? Ele disse, mãe, a mãe o que foi? Eu disse, não, o pai, comecei a informar, o pai assim, trabalha assim, a senhora fez assim. O senhor disse, não, esse problema vai ver esse papel, esse problema, daqui onde estamos, eles vão vir aqui, mas depois, esse problema, você tem que contar todo o dinheiro que ele gastou, porque esse problema não vai acabar aqui, vai ter que ir no tribunal. Assim que eu leio, em vez também de eu meter, não sei, ou deixar não sei onde, meter na baú. O senhor, como vi que esse problema que ele veio, começou a ler lá, do outro dia que ele falou, eu não sei aquele papel que foi lá, você vai ter problema. O senhor lá vinha, levou o papel. Aí comecei mesmo a ir lá na DPIC, vou lá porque amanhã, vou lá até amanhã. Graças a Deus, alguém me falou, não, vai na posição da mulher, aqui você não vai conseguir, porque ele levou o documento que você podia apresentar aí e podia tratar esse caso. Delfina, o caso, entretanto, muito obrigada, minha senhora, pelo seu depoimento e por se ter exposto aqui. O caso foi a tribunal, entretanto? Não foi. O caso está no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Sim. Trabalhamos com o agressor, tentamos chamar a outra parte, que segundo a senhora diz que a mulher do senhor também é uma agressora. Com pois, isto é um caso de várias agressões, não é? Várias agressões, exatamente. Então, aí, em que a própria mulher também se torna agressora de outra mulher. Exato. E então trabalhamos com o senhor é um caso que a senhora só procurou nossos serviços agora, 2018, fins de 2018, mas de qualquer das formas, o que a senhora quer? A senhora quer que o senhor trata-lhe das vistas e dá-lhe de comer. Porque ela diz que foi a DPIC não tratou a questão, mas nós levamos o caso até o SIC. O SIC mandou chamar o senhor. O senhor diz que já não está com a mesma que a agressora, porque está desaparecida, está numa das províncias. Segundo o senhor diz que é Malange, mas que ele podia dar de comer à senhora e podia tratar das vistas. Então o senhor ficou de ir ao Ministério da Ação Social, isso dia 1 de abril, para a segunda cariação. Paciência Samuel, muito obrigada, Delfina. Paciência Samuel, bom dia, está a ligar-nos de Luanda. Ok. O seu depoimento. Sim, eu tenho, como está falando de estudo de casos, tenho 2 estudos de casos.
no mês passado, aconselhei uma senhora que estava a fazer plano para queimar com a panela quente, com água quente, né? Um ex-esposo. Ele disse por quê? Ela disse que não, porque eu tenho 3 filhos, ele não apoia, ainda vem, já não está mais junto, não sei há quantos anos, mas ainda já vem mais de novo para como se fosse que vai fazer sexo comigo. Eu disse, olha, isso aqui, nada você vai fazer se você lhe pôr água quente. Quer dizer, vai parar na cadeia. E depois os filhos, aqueles filhos, vão ficar mais frustrados. Muito obrigado pelo conselho, mas isso você tem que ir à igreja para precisa ser aconselhado. Esse é um caso. O outro caso foi no IJA, em 1987, antes de eu estudar fora, né? Uma vizinha, através de ciúmes, o vizinho já tinha a esposa, mas queria mais uma 14, como chamam agora aqui na nossa linguagem. E aquela outra a primeira esposa, né, que é a legítima, decidiu cortar o ouvido da outra, da menina, que tinha 18 anos, da senhora de 18 anos. Então, o que aconteceu? A família reuniu da moça que tinha cortado o ouvido e o senhor já não quis mais ter responsabilidade porque não queria ficar com uma mulher que tem só um ouvido. Mas aquilo foi uma confusão. Foram parar não sei aonde na polícia, não sei como é que ficou. Então, hoje mesmo de manhã também, um caso de violência dos jovens. Aí na Petragola eu estava a passar. Mas jovem, miúdo de 16 anos, bebe na rua, estavam a se partir, olhei, eu assustei, nunca vi isso. Estava a partir em garrafas e a se picar, que estavam a bater um rapaz que roubaram qualquer coisa dele. Afinal, eles estavam num grupo. Mas as pessoas olharam, ninguém de acordo, iam matar o rapaz. Alô? Sim, paciência, Samuel. A pressão, senhor, eu aqui, bom, para não alongar muito, vou aqui falar de soluções. Quanto à violência doméstica, o Ministério da Família tem que ter o nosso governo tem que dar um dinheiro enorme, que é para a sensibilização, a moralização da população, porque na Espanha, ano passado, lembro-me, mataram cerca de 500 mulheres de violência, mas eles, para combater isso, fizeram um plano, política pública. Eu acho que o Paciência ficou sem saldo. Já perceberam porque é que nós tentamos que os ouvintes não fiquem tanto tempo à espera. Temos mais uma vítima no estúdio, não vamos também dizer o nome, é 20 anos mais nova do que o depoimento que tivemos anteriormente. Com 32 anos de idade, vai contar-nos a sua experiência. Bom dia. Bom dia, como está? Estou bem. Obrigada pela sua coragem. Tá, obrigada. A minha experiência é um tanto quanto longa. Eu venho a viver agressão já há muitos anos. Algumas denunciei, outras não. Da parte do seu marido? Sim. Algumas denunciei, outras não. E a história foi se agravando. Agravou-se até que depois começaram a haver história de ciúmes. Era uma pessoa que namorava com amigas, com primas, com colegas, com familiares meus. Familiares, digo mulheres, né, da minha família. Levava mulheres para casa, envolvia sexualmente em casa, envolvia sexualmente dentro do meu carro e não sei mais outras coisas que aconteceram que eu não me apercebi. Então, sempre desgasta a relação. Eu fui criando uma forma de viver separada dele, criei o meu modo de viver totalmente diferente, fazia outras atividades, mas todo homem que, como dizem... Saiu de casa? Não, mantive-me lá. E começaram depois as histórias de ciúme. Ciúme, acusações, conversas, ofensas corporais, ofensas verbais. E eu, de tempo em tempo, ia à esquadra da polícia. Algumas vezes eles deslocaram-se mesmo até lá, outras não. Abriu-se apenas um processo que eu depois também não acompanhei. E a história foi se agravando. Até que ele pegou algumas pessoas e já estávamos numa fase assim de muitos problemas. Tentou chamar a família, mas depois disse que não, eu quero mesmo continuar a vir com ela porque eu amo ela. Mas por trás aquilo já era maior do que eu imaginava. Então organizou tudo muito bem para que algumas pessoas fossem lá para casa me agredir. Inclusive estava mesmo uma das namoradas dele, que esteve lá.
fizeram a agressão. Quantas pessoas eram? Eles eram 4. 3 senhoras e ele como homem. Então houve a agressão. Por sorte, eu saí daí viva, porque eu por um minuto perdi a consciência, mas depois recuperei. E também não lembro até agora o que aconteceu. Fui à esquadra da polícia, dia seguinte fiz o exame lá no Instituto Criminalístico. Chamaram as 3 partes, os 3 mentiram, né? As 3 partes, cada um criou uma história diferente. Mas depois continuaram sempre ameaças por parte da namorada, ameaças por parte dele, a dizerem que onde quer que eu vá, vou ser perseguida. E era mesmo o que estava a acontecer. Eu tentei ir para a minha mãe por uns dias, aconteceu isso, mudei de casa, fui mudando de casa até que decidi que não posso viver com medo. Então depois eu queria retirar algumas coisas, queria ter acesso à casa, ele não me dava acesso à casa. E foi quando eu fui ter com a doutora Delfina. Alguém disse-me que o Ministério da Família resolve muitos casos, aconselham e é muito bom. Então experimentei e fui para lá. Realmente chamaram o agressor, conversaram com nós os dois. Prontos. Deu-me a chave, a revelia, mas deu. Quando eu tentei resolver as coisas, estava sempre a tentar resolver as coisas por bem, porque a família sempre tenta se impor nesses casos. Houve mais uma outra confusão da própria família contra mim. Da sua? Da dele. Sim, contra mim. Então, eu não sei se acham normal tudo aquilo que aconteceu, mas houve muita confusão mesmo, que eu tive depois que saí mesmo de casa. De princípio, a ideia até não era sair, porque nos agarramos às vezes à história de que eu fiz a minha casa, coloquei, decorei aquilo assim, aí, e de repente eu vou abandonar tudo, então é um bocadinho complicado. Mas depois houve essa confusão, houve N confusões. Eu até o momento continuo a ser perseguida, troquei de casa, mas decidi não trocar mais de casa. E ainda ontem, antes de ontem, falei até com a doutora, foi lá um grupo para tentar invadir a casa. Por sorte, eu estava com meus cães também. Mas já apresentou queixa à polícia? Eu liguei para o instrutor, só que a rede desde ontem não está muito boa, porque ele que vai acompanhando o processo. O caso já mandaram para o tribunal, mas enquanto isso eu estou suscetível a tudo. As pessoas foram lá, usaram o nome de uma das pessoas que também esteve lá no dia da agressão, a dizer que nós estamos a te controlar, nós sabemos que vieste agora de viagem, nós sabemos que você entra a essa hora, e já temos pessoas preparadas para virem aqui fazer o que nós quisermos. Diga-nos uma coisa, por que não saiu de casa logo da primeira vez? Desculpa a pergunta tão íntima e tão direta. É muito complicado. Uma relação de anos é uma relação de anos, tem história. E ficamos sempre na esperança, quando o parceiro vem, não perdoa, não vou fazer mais isso. Então ficamos naquela esperança de que ele vai mudar. Só nos damos conta quando as coisas vão agravando. Havia vezes que nós discutíamos e eu me deparava, abria a geleira e ele com um pau na mão, pronto a me dar com aquilo na cabeça. E eu perguntava, mas o que é que se passa? Não, só estava a brincar. Havia vezes que eu dormia um pouco doentio, não é? Deixe-me passar aqui a palavra ao até fiquei a Calupeteca, ao Alberto Calupeteca. Do ponto de vista psicológico é um pouco doentio, não? De personalidade, aquilo que nós chamamos de psicopatológica, é uma psicopatologia. Mas mesmo entre a relação, com respeito à vítima naturalmente, quer dizer, uma relação que se perpetua, que se diz que é uma brincadeira. A vítima ou o agressor? Estou a dizer, a própria relação em si, ou seja, os casos em que as relações se tornam em si próprias já patológicas do ponto de vista da violência. O problema é que às vezes os agressores, não é? Ou as vítimas, eles tendem a perdoar, né? Porque eles têm a tendência a apresentar um comportamento simulatório, os agressores, né? Dizem que já não vão mais fazer e as vítimas vão caindo nesta. Vai acontecendo primeiro caso, segundo, terceiro, e elas sempre tendem a desculpar ou a perdoar, né? E por isso é que nós vemos muita cena de homicídios, não é? Aquelas que vão esperar, amanhã vai mudar e nunca muda. E pode terminar mesmo até a agressividade e o próprio homicídio.
Eu recebo já sinal do Mendes Jacinto que nós vamos ter que fechar o programa. A equipa do programa, Pedro Manuel, Mendes Jacinto, Dário de Castro e Rita Nogueira. Vou dar 1 minuto a cada um e estou a pensar por que ordem. Do ponto de vista legal, falávamos dos casos de violência homem-mulher que não têm ainda uma relação jurídica, né? Namorados. Este é um problema também para a nossa legislação. Atualmente, a nossa legislação, no âmbito da aplicação, não faz menção em relação aos namorados, porque a violência doméstica é no núcleo familiar. Mas isso é um caso de violência, mas isso é um caso de violência. Como se fosse entre dois homens, entre dois jovens. Exatamente. Quaisquer... Exatamente. Deve ser apreciado com a mesma atenção, com o mesmo paradigma. Eu gostaria só de dar conselho rapidamente à nossa... em relação ao patrimônio, e que também penso que é do entendimento de muita gente que nos está a ouvir em casa. Em relação ao patrimônio, não são casados, certo? São casados, ok. Para as pessoas que são casados ou para as pessoas que não são casados, existe a partilha do próprio bem. Quem não é casado pode reconhecer uma união de facto por ruptura e depois, em consequência, a partilha do bem. Para o seu caso, que é casada, é muito mais fácil em relação a esse aspecto. Ou seja, é preciso conhecer as leis, é mesmo preciso necessário conhecer divulgarmos as leis, é preciso divulgar termos a noção daquilo que é a cultura jurídica, temos mais espaços. O seu minuto acabou. Mas Famo tem muito trabalho pelo caminho, foi muito interessante, ficámos aqui até com algumas notas para continuidade informativa. O seu minuto seria para dizer? O que é que diria? Eu diria o seguinte, eu estou a trabalhar com um casal e notamos que o casal precisa de um acompanhamento psicológico e vem já de uma estruturação a nível familiar pesada. Ele já vem de comportamentos negativos em casa dos pais e que levou este comportamento para o casamento. É aí que ele vive essa violação sexual com a mulher e que... Quer dizer, esse problema, ele quer envolver-se com a mulher, indesejado, tentativa de ato sexual, cria um conflito a nível do lar, logo a necessidade de fazer o acompanhamento integral com a vítima e com o agressor, e que também temos esse tipo de casos que a vítima chega até a instituição e diz que é vítima, mas não é vítima, é agressora. Ela vem que é vítima, mas após a cariação chamamos o agressor e a vítima, e a gente chega a uma conclusão que a pessoa que fez a participação não é vítima, mas sim agressora. Então estamos a fazer o atendimento integral à vítima e ao agressor diante do facto consumado que temos com a nossa utente, e devemos trabalhar no facto para o agressor, suposto agressor, não tornar essa situação repetitiva. Vamos passar agora ao psicólogo e para fechar ficam muitas pontas soltas e muitos temas para discutir. Mulheres que agridem outras mulheres, a questão das crianças, a questão da denúncia pública, a questão da agressão continuada, a questão da proteção às pessoas que denunciem. Vamos deixar o minuto final para a componente psicológica. Temos uma sociedade muito doente. Exato. Ou estamos justamente numa fase em que começamos a tratá-la? É para dizer que a sociedade deve tomar consciência do que as consequências psicológicas da violência doméstica pode levar à ansiedade, aos transtornos de pânico, pode levar à depressão, pode levar às fobias, pode levar a homicídio ou suicídio também. E não só que a sociedade, talvez que haja a promoção na sequencial da igualdade de gênero, nas famílias também. E temos também que incutir nas famílias o espírito de diálogo aberto e respeito. Também implementação nas escolas de programas de prevenção da própria violência. Também implementação em todas as escolas do país. Já acabou o seu minuto agora. Já, um gabinete... A questão das escolas, repita tudo do princípio. A questão das escolas... Nas escolas que haja implementação de programas sobre a prevenção da violência, né? Também nas escolas tem que ter um gabinete de apoio psicossocial, onde deve ter um psicólogo para apoiar os estudantes. Também incutir nas famílias o espírito de denúncia e que o governo distribua panfletos também às comunidades para a prevenção da própria violência. Mas vamos um apelo às vítimas, um apelo à denúncia. Nós, mais FAMO, pedimos às vítimas que continuem a fazer a denúncia, que batem as portas. Estamos aqui para apoiá-los, ajudar as famílias na medida que for possível.
a questão vai sempre acabar por bater à porta do indivíduo. É preciso coletivamente fazermos o esforço, é preciso procurarmos as soluções, é preciso não desistir e é preciso refletirmos sobre os assuntos depois e continuarmos a debatê-los. João Gonçalves, vamos ao balanço final. Os dados estatísticos são muito significativos por eles mesmos e a 2 níveis pelo menos. Um é a dimensão do assunto, a extensão da agressão. Por outro lado, é o significado, a mentalidade que está por trás disto. Se os números são muito altos e se eles apontam para um flagelo social que tem que ser combatido, se os poderes públicos têm a obrigação de defender o cidadão onde quer que ele esteja, seja qual for o motivo pelo qual está a ser agredido ou agredida, por outro lado, temos uma mentalidade que vem de séculos de história, em que, por um lado, aqueles que exercem o poder, digamos assim, a nível da casa, a nível do lar, acham que estão com toda a legitimidade para isso e estão até a defender a família, quando a estão a destruir. É realmente uma daquelas ideias mais incongruentes que a gente pode observar. Mas, por outro lado, há também aqueles que se intimidam, aqueles que aceitam de forma submissa a agressão dentro da família, porque isso vem da tradição e é uma fatalidade. Eu não sei o que é pior. Se é a mentalidade autoritária, se é a mentalidade da fatalidade. Uma está ligada à outra. Se tivesse havido reações contra a agressão dentro da família há muitos séculos, hoje não estaríamos com o problema que estamos. Ora, nós estamos numa fase da história da humanidade em que os direitos humanos ainda estão numa fase quase incipiente de aplicação. Se formos ver os países em que os direitos humanos têm realmente um respeito significativo, verificamos que são minoria a nível das sociedades humanas. E, por outro lado, constatamos também que quanto mais atrasadas são essas sociedades em termos de educação, em termos de relacionamento, em termos de como é que se olha para o outro, maior é o problema, evidentemente. No entanto, é importante nós sublinharmos que realmente a violência doméstica é uma violência que se exerce e que chama muita atenção do chamado chefe de família em relação à esposa ou às esposas. Vamos insistir, porque uma grande parte da humanidade vive em poligamia. Mas depois também se exerce sobre as crianças. E a defesa do direito da mulher e do direito das crianças são defesas igualmente importantes. E que temos que continuar a pensar neste assunto para resolver o problema. Não é apenas manifestar uma compreensão, arranjar desculpas para a situação que se vive e depois esperarmos que o tempo faça o resto. Não é o tempo que faz o resto, é o ser humano que faz. Essa é que é essa. Quem pode fazer a diferença e fazer o resto e fazer o amanhã é o ser humano. Obrigado, João Gonçalves. Vamos à redação de informação. Africano Neto, bom dia ainda. O resumo, as gordas das 13. Sim, vamos então, Paula Simões. 12 mil cabeças de gado bovino morreram nos últimos dias, vítimas da seca no Cunene. FMI aconselha Angola a não contrair mais dívida. 40 anos da PGR, magistrados marcharam hoje em Luanda pela legalidade. 7º Congresso do MPLA marcado para 15 de junho. Petro de Luanda, Sagrada Esperança, o destaque para mais uma jornada do Girabola. Sobe para 650 número de mortos por ébola na República Democrática do Congo. Em Argel, os conflitos continuam. O poder e a oposição. A oposição exige a retirada definitiva, não só do presidente, mas também de todo o executivo. Estas e outras, pontualmente, no grande jornal, que terá a crônica do dia. Qual é a crônica? A crônica está a ser lavrada e às 13 horas, pontualmente, daremos títulos. O suspense e as notícias de Africano Neto às 13 horas aqui na Rádio Nacional de Angola. Nós voltamos no próximo sábado às 10h10. Bom dia, bom fim de semana. Tem mulher que bate no homem, tem um homem que bate na sua mulher. Tem mulher que bate no homem, bate na sua mulher. Mão Felipe grande azarado, a mulher é bem musculosa, bate-lhe dia, bate-lhe noite, fé. Se fosse o Felipe bater na mulher, o problema é que ele ia ter. Não imagina
quando a mulher bate no coitado, não tem onde Felipe pode se queixar. Manda-me na mulher do Felipe, tem 1,90 m e a mão dela é maior que a cara dele. Uma vez ele bateu na mulher, foram lhe queixar na homem, estragou a vida dele, vê. Tem mulher que bate no homem, tem um homem que bate na sua mulher. Tem mulher que bate. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.